aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Deus tem pedido para a minha vida, porque a palavra de Deus diz que se multiplicaria a apostasia e muitos sairiam do caminho. Muitos sairiam do caminho, não. Se multiplicaria a apostasia, o amor de muitos esfriariam, mas eles estavam ainda no caminho. O problema é esse: nosso amor se esfria e nós continuamos no caminho. Mas será que o caminho que eu tomei é o caminho da bênção ou o caminho da maldição? Será que eu escolhi a porta estreita ou eu escolhi a porta larga? É isso que nós temos que trazer, essa nossa reflexão todo dia. Será que eu amo o meu próximo? Será que eu amo mesmo o meu próximo, de ajudar ele? A palavra de Deus, Paulo vai dizer que aquele que não ajuda a sua família, aquele que não ajuda o seu próximo, aquele que está ao seu lado, negou a fé. Negou a fé. Paulo vai falar isso. E pior do que aquele que ainda anda no pecado. É pior isso. Paulo vai relatar isso nas suas cartas paulinas. Então, será que dentro desse caminho, será que eu estou certo? É uma reflexão que nós temos que ter na nossa vida como cristão. Porque o mundo está se tornando violento. Está aí a violência, vai vir a violência. Já está batendo na nossa porta. Essa caminhada que agora estamos fazendo para Jesus é algo impressionante, porque são igrejas se juntando, é algo que está sendo revelado pelo nosso Senhor já há muito tempo. Agora não tem mais esse negócio de divisão, as igrejas já estão vendo que não adianta o meu pasto aqui, o pasto dali, o pasto de cá. É melhor nós nos juntarmos, porque senão vai piorar. Eu conheço igrejas que a igreja aqui, o tráfico é do outro lado. Eu conheço aqui em São João, o tráfico é lá do outro lado. Quer dizer, já está na porta da igreja, como está na nossa porta de casa. A violência. Quantas vezes você sai, vai na rua e você ouve relatos de tiro? Agora toda hora alguém fica assim: pô, isso é tiro, porque isso já está batendo na nossa porta. E essa é uma violência. Mas quantas violências nós temos visto? Pai matando filho, filho matando pai, adultério, estupro. Quantas violências? Se você ligar o jornal agora, à tarde, o mosquito fofoqueiro do Tino Júnior só fala violência. É só violência no Rio de Janeiro. Dá até raiva de ver isso aí, porque parece que a gente está andando na sombra do Onipotente, tá? Na sombra não, no Vale da Morte. Mas é violência toda hora. Se ligar a televisão, a mesma coisa toda hora. Médicos, homens formados, cheios do conhecimento de Deus, cheios de ciência, são estupradores, são pedófilos. Tu vê homens cheios do conhecimento do Senhor negando a existência de Deus, homens formados em várias faculdades, filósofos. Hoje você vê bem claro isso, e isso te atrai. Existe um filósofo chamado Leandro Carnal. Muito cristão deve ter ouvido falar ele, porque às vezes ele fala coisa cristã, mas é um ateu. É um ateu que às vezes fala de Deus, mas ele é ateu, fala de Deus e traz algo. Suas palavras são tão profundas que você fala assim: cara, eu acho que eu estou na religião errada, eu acho que eu estou numa fé errada, porque as palavras do cara são palavras de sabedoria, mas a sabedoria do mundo. Hoje nós vemos um Rodrigo Silva, muita gente prega sobre esse homem, mas a palavra de Deus diz que a igreja dele é seita, é heresia. E a gente prega as palavras dele. Eu ouço também ele, mas parei. Por quê? Ele defende o Ellen White. Vendo um debate dele, ele defendendo a Ellen White, eu vi aquilo, eu falei: isso é lobo mascarado na pele de cordeiro? Como pode isso, irmão? Quantas pessoas ouvem ele e não estão indo para a igreja adventista agora? Mas não, a igreja que prega que só eles vão ser salvos? Ou eu estou mentindo? É verdade. Hoje nós somos falácias. Paulo falou assim: não se preocupai com fábulas, com falácias. Preocupai com o evangelho, com a palavra de Deus. E nisso nós nos tornamos muitos religiosos. Religiosos a ponto difícil de você quebrar a barreira de estar lá fora. A ponto de você querer se isolar na sua casa. Você acha a sua casa o lugar mais seguro, é melhor ficar aqui. Quando Deus diz: não, vai para a rua, vai fazer o que tem que ser feito. Amém? E a palavra que eu quero ler com vocês é essa aí.
Lucas capítulo 10, versículo 28. Quero esmiuçar isso aqui para nós entendermos um pouco do que estamos falando. Bem, Jesus disse assim, não está aqui, vou falar isso com isso. As minhas palavras não vim condenar o mundo. Jesus disse assim, eu não vim condenar o mundo, mas eu não vim condenar, eu vim salvar o mundo. Mas as minhas palavras são elas que te julgam. Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvá-lo. Mas as minhas palavras são elas que te julgarão no grande dia que há de vir. As palavras de Jesus Cristo, o que nós lemos, é essas palavras que não vão nos julgar. Aprendi com a irmã, se não me engano foi a irmã Sueli, que disse, nós seremos julgados por aquele livro que levamos debaixo do braço, no domingo para a escola dominical. Essas palavras nos julgarão. Então, se nós sairmos dela, e Jesus não passou refresco na cabeça de ninguém. Jesus não refrescou ninguém. Pensa que Jesus refrescou, não, que isso, coitado dele, fica calmo. Não, Jesus falou, eu vim trazer espada, vim trazer divisão entre pai e filho, divisão entre tio e sobrinho, divisão entre dois que estavam ali caminhando. Se nós lemos a palavra de Deus, fala assim, no grande dia, no grande arrebatamento, ai das grávidas, mas 2 estarão no campo trabalhando, 1 irá, 2 estarão dormindo, olha para tua mulher aí, olha para tua esposa aí, 2 estarão dormindo, na mesma cama, 1 vai e o outro vai ficar. Olha aí, preste atenção nisso. As palavras do nosso Senhor, elas são verdade para a nossa vida. Elas são aquilo que nos revela para nós como nós devemos a nossa conduta. Se nós lemos em Mateus capítulo 5, 6 e 7, você quer saber como é ser cristão, como é saber viver nesse mundo? Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. E muitas das vezes nós passamos por cima daquilo. Não queremos, porque queremos amenizar o nosso ego, a nossa vaidade, queremos cobrir o nosso pecado, a nossa falha. Jesus sabe, Deus entende, e Deus não é assim com ele. Deus, ele é amor, e Deus é amor, mas ele quer ver o nosso amor para ele também. O amor, ele tem uma via de troca, ele quer ver o seu amor também por ele. Estarão no céu com ele aquele que não sujar as suas vestes, aquele que decidiram manter elas limpas. É esse que estarão no céu com ele. E aqui nesse caminho eu quero ensinar para os irmãos hoje. Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Grava essa parábola do bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? Isto é o que ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse homem era um doutor da lei, era um intérprete, ele não era advogado, ele interpretava a lei de Moisés. Você quer saber como é interpretar a lei? Você ia lá nele, eu não estou entendendo essa lei aqui. Ele interpretava para você. E ele vai responder, Jesus disse. Então Jesus vai falar para ele assim, respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aí você vê pessoas na igreja agora perguntando, quem é o meu próximo? Quem é o próximo meu? E Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, as quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo o passo largo, semelhante um levita descia aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu dele.
Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. E chegando-se, passou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Amém? Somente até aí, só essa palavra que eu quero falar com os irmãos para a gente ver aqui. Amém? Em nome de Jesus, já oramos, já glorificamos o Senhor. Hoje mesmo, só essa palavra para os irmãos, no nome de Jesus. Aqui Jesus, certo homem, vai questionar Jesus. Aí isso aí que entra a nossa questão. Nós, o homem era doutor da lei, o homem era aquele que estava na igreja, trazendo para o nosso tempo hoje. Era um cristão que encontra com Jesus, não reconhece que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Messias, que Ele é o ungido do Senhor. Quantas vezes Deus fala conosco e nós questionamos a sua palavra? Nós questionamos se é isso mesmo. Lembra de Gideão? Olha o que Gideão fez. Se for mesmo para eu ir, vou botar uma esponja aqui no meio do campo. Se a esponja acordar seca e o campo molhado, então o Senhor respondeu. Aí Gideão viu que acordou, aconteceu. As palavras que ele proferiu, aconteceu. Aí ele falou, não, ele foi e questionou. Não, se a esponja acordar molhada e o campo seco, aí foi o Senhor. Nós questionamos o nosso Senhor. Nós questionamos o que Deus pode fazer na nossa vida. Deus já lançou a palavra, olha, eu sou contigo, vai que eu sou contigo. Olha, vai acontecer isso aqui, e você vai que eu vou estar cuidando de você. Mas você questiona, será mesmo? Colocamos a nossa própria fé em xeque. Colocamos o nosso próprio Deus na parede. Pô, será mesmo que Deus vai fazer isso? Quando Deus deixou dúvida no nosso coração. Quando Deus disse, eu não quero isso, eu não sou contigo, eu não vou falar com você. Aonde está na palavra de Deus que Deus fez isso? Só que muitas das vezes nós preferimos ouvir as coisas de Deus. Vou trazer um exemplo simples para você ver. Olha, para você que tem carro. Você que tem carro, aí você tem um conhecido teu, é um mecânico bom, é aquele que é teu parente, que sabe que faz carro. Aí você vai lá, poxa, deu problema no motor do meu carro. Deu problema no motor do meu carro. Aí você vai lá nele, pô, estou ocupado, só daqui a 14 dias. Só daqui a pouco eu vou poder fazer isso. Deu problema. Aí você vai e faz o quê? Você é muito ansioso. Você é muito ansioso. Pô, só isso aí, esperar 14 dias, essa resposta está demorando muito. Esse conserto vai demorar muito, vou em outro. Mas você conhece? Não, mas eu vou lá. O outro às vezes é bom também, é mecânico tudo igual. Aí foi no outro. Aí consertou o motor 3 vezes. Aí vem falar com o sacerdote. Poxa, fui lá. Aí ele vai falar com outra pessoa. Fui lá, em vez de esperar o rapaz, o rapaz para consertar meu carro, meu conhecido, fui no outro, 3 vezes consertei o motor e o carro não fica bom. Eu falei, por que tu não esperou? Não, mas eu estava com tempo, ia demorar muito. Eu falei, mas hoje, quanto tempo que passou depois que você consertou 3 vezes? 14 dias. Não era melhor ter consertado hoje? Tu não ficou 14 dias sem carro? Ficou 14 dias do mesmo jeito sem um carro. Não ficou? Por que não esperou 14 dias? Mas a pressa. Nós queremos pressa. Quando queremos falar com Deus, queremos pressa. Queremos que Deus já dê a resposta logo. Esse homem, quando questiona o Senhor Jesus, ele já quer a resposta. Mas ele já sabia a resposta no seu coração, porque ele deu a resposta. Amarás a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Já sabia a resposta. Para que vai perguntar para Jesus? Para que tu vai botar em xeque as coisas de Jesus? Essa é a nossa pressa. Deus dá as estratégias para nós. Deus, ele fala, faça o plano e lance-me. Deus já havia falado, ele já sabia que o outro era bom, do mecânico voltando. Ele já sabia que o outro rapaz era bom, mas ele preferiu fazer do jeito dele. Ele sabia que o outro jeito era melhor. Se atrasou, entramos em prova, às vezes, por falta de sabedoria, por não saber esperar. Esse homem, ele vai, questiona Jesus, e Jesus vai falar com ele. Mas aonde que Jesus vai trazer uma parábola para ele falar assim, faça isso e viverá? Tem como viver só interpretando a lei? Não, aquele homem interpretava a lei, mas não vivia ela. Para viver a lei tem que andar no caminho. Aí aonde que Jesus vai pegar ele? Aonde que Jesus vai pegar esse verbo da lei? Aonde que Jesus vai falar comigo, contigo, para a gente entender? No caminho.
É no caminho que Jesus vai revelar o seu plano. É no caminho que Jesus vai nos ensinar. A palavra de Deus em Mateus, se não me engano, no capítulo 7, diz assim: há duas portas, a porta larga e o caminho é largo, e há a porta estreita e o caminho estreito. Muitos escolhem a porta larga e o caminho largo. Poucos escolhem a porta estreita. Poucos escolhem a porta estreita. Então, é no caminho que Jesus vai nos ensinar. Você tem que escolher. Qual é uma escolha da nossa vida? Você vai escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Mas o caminho estreito, eu tenho que me despojar. O caminho estreito, vou demorar mais, porque é estreito, tem pessoas passando. Aí você prefere o caminho mais largo. Vou pegar um atalho. Olha a ansiedade, olha ansioso. Deus, Ele deu uma vida para a gente. Você não sabe o tempo que você vai viver. Você não sabe. Mas eu gosto de dizer que o chamado de Deus, o nosso chamado que Deus tem para a nossa vida, Ele tem um tempo determinado. Pode para pensar nisso. Se chegar no dia que Deus fala assim, até aqui foi, e ali Deus te recolhe. Foi assim com os profetas. Os profetas profetizaram, até aqui profetizou, daqui para cá Deus pegou. É meu. Amém. É isso aí, o chamado do Senhor é isso na nossa vida. Se Deus te chamou e falou que você vai pregar até os 70 anos, amém. Se você vai louvar até os 70 anos, é o chamado que Deus, você tem que cuidar da tua família aí, vou te dar mais 15 anos de vida, cuida da tua família, amém, faça isso. É o chamado que Deus tem, porque depois dali Deus ele vai recolher. Deus ele vai recolher todo mundo. Não tem jeito. Deus ele vai nos levar para o céu. Estando com Ele. Sem Ele, a ausência dele é um inferno. Infelizmente isso. Então o que acontece? É no caminho que Deus vai tratar conosco. É nesse caminho que Jesus vai falar agora para o samaritano. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então no caminho Deus vai tratar. É nesse caminho que nós estamos. Foi aonde que eu trouxe. O amor de muitos se esfriaria. Aonde? No caminho. Aonde? Na igreja. Na religião. Muitos se esfriaria. Por que se esfria? Porque você vê as coisas passando e nada acontecendo. Deus ele não chama para ficar parado. Ele nos chama para movimentar. Lá em Gênesis, quando eu li, lá no versículo 1, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo parava sobre as águas. Por quê? Porque não tinha onde repousar. Quando Deus cria o homem, tudo muda. Só que aí o Espírito Santo é um espírito parado? Não. Em Ezequiel diz que o Espírito Santo guia o trono do Senhor. Ele guia o trono de Deus, ele se movimenta. E para onde ele olhar, ali iam os anjos e virava, e o trono do Senhor era guiado. É Ele que nos guia. E Ele nos chamou para ficar parado? Não. Mas o problema é que nós queremos ficar parado. Decidimos não multiplicar os nossos talentos. Decidimos não multiplicar aquilo que Deus dá para a nossa vida. Deus te chama para se movimentar. Se você não praticar, não adianta, você não vai saber. Eu sou instrutor de autoescola. Comecei a dar aula teórica. Eu li o livro, ficava lendo o livro assim, página por página. Depois de um mês, de tanto falar aquilo, eu não lia mais o livro. Abra na página tal, e vamos falar disso. É a prática da nossa vida. Assim você também trabalhando. No começo você era difícil. Depois que passou o tempo, você faz as coisas mais fácil. Por que faz mais fácil? Porque você pratica essas coisas. Então se nós não praticarmos, ficamos parados, o amor nosso se esfria, desagrada. Isso aqui não acontece mais nada. Aí o irmão faz um evento, não dá para ir não, é muita coisa, eu tenho muita coisa para fazer. Olha só, aí surge alguma coisa na igreja, vamos fazer alguma coisa? Não dá não, tem muita coisa. Eu sei que nós trabalhamos, temos que fazer N coisas. A mesma coisa que estava aqui. O levita estava indo a trabalho, o sacerdote estava indo a trabalho, mas o samaritano que estava trabalhando com a mão cheia, ele falou: vou lá ajudar o meu próximo. É ajudar, mano. Eu não sou presbítero porque eu quero, é porque Deus me levantou. Mas se eu estou aqui é por causa de vocês. Quantas vezes dá vontade de parar? Eu falei: vou parar, vou ficar em casa, vou jogar meu videogame,
ou ler a Bíblia em casa, de vez em quando apareço na igreja, mas eu lembro que eu tenho que estudar, porque eu tenho que pregar, eu tenho que estudar, porque eu tenho que ensinar. Quantas vezes eu sou provado? Tu acha que eu dando aula para aluno, tu acha que alguém vindo assim, falando, ô varão, tudo bom contigo? Tu acha que não me questionam não? Tu acha que não vem ali com igual o doutor da lei aqui, me questionando? Aí eu vou ser pego de surpresa? Deus me livre, o Espírito Santo habita em mim. Então eu faço por causa de vocês. Assim Deus nos chama também. Jesus não fez por causa dele, Jesus fez por causa do Pai. Assim o Pai, assim como Deus nos amou e enviou seu Filho por mim e por você. Jesus fez por Pai. Por isso ele disse na cruz do Calvário: Pai, está consumado. Tudo que o Pai havia planejado, Jesus consumou. Falou: Pai, está consumado. Aqui eu entrego o meu Espírito. É porque um fortalece o outro. Lembra? A corda de uma só dobra arrebenta sozinha. De duas, não arrebenta fácil. De três, então, pior ainda, não arrebenta. É isso aí. É a unidade. É a união. Não é eu, somos nós. Quando nós falamos de nós, aí você pensa, cara, teu irmão do lado. Quantas pessoas esfriam na fé? Quantas pessoas vão para o pecado? Quantas pessoas preferem cair no adultério? Cair no pecado, na fornicação? Cair roubar? Cair nas drogas, no vício do álcool? Por quê? Quer andar sozinho. Quando Deus fala, anda junto. Liga um para o outro. Vão para a igreja, vão se reunir. Vão sair, vão fazer alguma coisa. Por quê? É isso que nos fortalece. Lembra dos arrebatamentos? Quando haver o arrebatamento, a igreja subirá. Aí ficarão aqueles que decidiram não estar com Jesus. Lembra o que eles vão fazer? E aí, quem lembra o que ele vai fazer? Vão clamar a Deus. Vão ver que falharam com o Senhor. Lembra os 144 mil judeus? Vão ver assim, quando a besta se assentar lá no trono, lá no templo, se assentar lá e falar assim, agora vocês têm que me adorar. Aí eles vão ver assim, matamos o Messias, matamos o nosso Deus. Aí eles vão ver que fizeram errado, vão se arrepender, vão começar a pregar o Evangelho. Por quê? Ficaram parados. Decidiram ficar parados. Aí vão ver que erraram e vão fazer. Vai esperar chegar. Quando vem um aperto, quando vem as aflições, quando vem um momento de agonia, é quando decidimos mais buscar o Senhor. A gente não é crente de agonia. A gente não é cristão de tristeza. Deus, ele estabelece várias festas na Bíblia. Várias festas, vários momentos para se alegrar. Senta e come com o seu irmão. Aí eles não entenderam a festa. Jesus ia para onde? Sentava. Vamos multiplicar o pão. Graça te dou, Pai, pelo pão e pelo peixe. Multiplicava, todo mundo comia. Todo mundo estava alegre. Mas vinha a palavra pesada. Aí ele falou, vamos embora, veio a palavra. Jesus sentava para comer com todo mundo. Se alegrar, vão sentar e vão comer. Vão se alegrar, vão falar. Jesus fala para a gente estar junto em festa. Bem, irmãos, trazendo nessa palavra, o que me chama a atenção, no caminho, ver os religiosos. Os religiosos viram as pessoas precisando de ajuda. Viram que as pessoas estavam precisando de alguém machucado. Quantas vezes nós passamos por alguém machucado? Às vezes, não tem tempo, não dá não. Quantas vezes alguém precisando de alguma ajuda, seja ele que for. Eu lembro quando eu tinha um carro velho, quebrava na rua, eu falei, e agora? Parecia uma alma enviada pelo Senhor. Não, eu vou te ajudar. Irmão, nunca vi. Parecia uma alma. Teve um aluno que estava dando testemunho que um carro dele quebrou, pareceu um motorista de ônibus. Ele falou, não, eu sei qual é o problema do teu carro, vou resolver. Não, mas não tem dinheiro para te pagar. Não precisa. Vou resolver aqui. Deitou, tirou a camisa, deitou debaixo do carro e arrumou o carro para ele. Ele já sabia o que era e falou, pode ligar, pode ir embora. Eu falei, mas não tem nem dinheiro para te pagar, não precisa. Só de eu te ajudar, isso me agradece, isso já me enche. Olha só como é que é as coisas. É essas coisas. É a gente ajudar. Se a gente for religioso como isso aí, levita, samaritano. Se a gente não olhar para a gente, ver, a gente não querer ajudar as pessoas, ajudar o nosso próximo, ver as pessoas que estão precisando, como nós vamos crescer?
Como você vai entender que você tem um chamado, que você tem algo que Deus colocou no seu coração, que é o amor pelo seu próximo? Tem que praticar, tem que fazer. Aqueles caras entendiam de Bíblia, eram doutor, sacerdote, entender de Bíblia. O levita entendia tudo de instrumento na igreja, de arrumação de igreja, entendia tudo de cuidar de igreja. Mas a palavra, ajudar o próximo, a compaixão, a empatia, isso ele não tinha na vida dele, não existia na vida dele. Nós, como igreja do Senhor, saímos para pregar o Evangelho, não porque somos bons, não porque Deus nos chamou, não tem que ir lá pregar o Evangelho, não, porque assim como fizeram por nós, assim nós fazemos pelas pessoas. Deus um dia, no caminho ele te encontrou. Deus um dia, ele no caminho foi atrás de você, te viu lá no sofrimento, te viu lá triste, te viu lá angustiado, foi lá, viu as suas feridas, pegou o óleo e colocou sobre a sua ferida, aí pegou o vinho, que é a alegria do Espírito Santo, e falou: esse é o Espírito Santo que é derramado por vós. O Espírito Santo derrama o Espírito Santo sobre a sua vida. Deus, ele fez isso e nos limpou, e nos levou para a hospedaria, nos levou para um lugar para cuidar de nós, e foi, ele tirou a gente do mundo? Ele não tirou a gente do mundo. A palavra de Deus diz que ele te pega e te leva para o céu. A palavra de Deus diz que ele te pega e te leva para algum outro lugar, a não ser nesse mundo. Ele te deixa aqui no mundo. Eu cuidei de você. E ele vai falar para o hospedeiro: assim, cuide dele até eu voltar. E se faltar alguma coisa, está aqui, está pago. Quando eu voltar, eu pago o restante. Ele não tirou do mundo, não. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 5, 6 e 7, fala assim: vocês vão viver nesse mundo, pessoas vão bater no teu rosto, pessoas vão te roubar, pessoas vão brigar com você. Olha, vós que são duros de coração, que dão divórcio para suas esposas. Ora, vós que no pensamento peca. Tu acha que tu não peca, não? Jesus falou assim: só de pensar já pecou. Você já pensou: poxa, eu vou xingar meu irmão, que irmão podia morrer hoje. Já pecou. Você acha que a gente não é pecador, não? Mas Deus, ele cuida de nós. Ele não deixa faltar o óleo nem o vinho na nossa vida. Ele não deixa faltar. Ele sempre está cuidando. Ele fala, ele vai falar por causa da hospedaria: se faltar, quando eu voltar eu pago. E ele pagou por mim e por você, pelo seu sangue, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, só entender, só ouvir a palavra, só ler, só estudar, isso não basta. 2 homens que só estudavam e liam a palavra, não adiantou de nada. Agora um que mal entendia, mas ele gostava de ajudar o seu próximo, gostava de fazer o amor, gostava de fazer caridade, tinha compaixão e empatia pelas pessoas. Esse foi o que ajudou o seu próximo. Então, no caminho que nós estamos trilhando, por isso Paulo disse: meu alvo é Jesus Cristo, prossigo para o alvo que é o prêmio da vocação soberana, o prêmio da nossa vida, vamos mudar, é Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. É como se fosse um corredor de obstáculo, tá? Ele tem um caminho, está olhando aqui o caminho, está vendo lá a faixa lá de vitória, está lá a faixa de vitória, ele viu, é 100 metros, mas a gente sabe que não é 100 metros, é longo, mas está ali. Aí ele vê a faixa lá de vitória, sabe que depois dos obstáculos é vitória, e ele sabe que não tem que disputar. Eu não tenho que disputar com os 8 que está na faixa comigo, não tem disputa com o nosso Deus. A vitória é para todos, mas tem que crer, que Jesus Cristo é a vitória, que Jesus Cristo é a esperança na nossa vida. Aí você vai vir uns obstáculos, vai ter que pular, e o caminho é estreito, ele vai estreitando, a porta é estreita e o caminho é estreito, ele vai estreitando, e você vai ter que superar os obstáculos. É fácil? Não. Vai ter momento que você vai estar cansado, não vai? Mas Deus, ele é a força na nossa vida. Vai ter momento que tu vai desanimar, não vai? Mas ele é aquele que nos anima. Vai ter momento que tu vai se sentir fraco, vai ter momento que tu vai se sentir triste ali porque acha que não vai conseguir, mas ele é alegria na nossa vida. E quando nós chegamos lá,
na vitória, você vai ver que tudo valeu a pena. Todo esforço valeu a pena. Tudo que passamos, tudo que lutando valeu. Porque isso nos fez quem nós somos hoje. Você pode olhar para a sua vida hoje. Falar, eu sofri, fui perseguido. Esses dias eu estava conversando com a aluna. Quanto ela sofreu. O marido largou, cuidou dos 6 filhos. 6 filhos sozinha. E foi lutando, e foi luta, e foi luta. Irmã da igreja. Pastor. Marido pastor abandonou ela com 6 filhos. Não pagou pensão. Ele teve que lutar sozinha. Mas venceu. Os seus filhos estão casados, são homens de bem. Mais novo agora tem 17 anos. Já está se preparando aí para estudando tudo. Está bem hoje. Aí eu falei para ela, hoje você é quem é por causa de tudo que aconteceu na sua vida. Se não fosse isso, você não seria quem é hoje. Essa mulher que está dando esse testemunho com alegria, com amor, de que você passou, superou, houve superação. E hoje você fala sem dor, sem mágoa. Eu venci em nome de Jesus. É isso que vale a pena na nossa vida. Os obstáculos da vida vão vir. Estávamos semi-mortos como esse homem, mas Deus nos encontrou. Não estávamos mortos, semi-mortos. Deus ali, Ele nos deu vida. Ele sarou as nossas feridas e nos trouxe para perto dEle. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Para a gente terminar, Jesus vai falar lá no versículo 36. Amém? Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? É uma pergunta que Jesus faz. E o intérprete tinha como dizer outra coisa? Tinha como intérprete dizer, foi o sacerdote. Que ele passou, ele olhou, mas orou por ele. Em nome de Jesus, né? Tá aí, ó. Em nome de Jesus, vai ser curado aí, vai levantar. Tinha que ser o sacerdote? Tinha que ser o levita? O levita estava louvando, falou, vou louvar aqui que vai melhorar a tua vida aí, irmão. Foi? Foi não. Foi aquele que não estava nem na igreja. Tinha religião? Samaritano não. Tinha religião? Tinha não. Tinha uma igreja? Não. Tinha não. Mas ele tinha compaixão. Ele tinha empatia. Aí se cumpre a palavra que Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Como pode isso? Como a gente não é prudente? A palavra de Deus diz em Tiago, peça a sabedoria que Deus dá. Provérbio vai falar assim, olha, o princípio do conhecimento é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, muitas das vezes a gente acha assim, pô, se eu errar aqui, Deus vai me fulminar. Não é isso não. O temor ao Senhor, você saber assim, cara, se eu fizer isso aqui, pô, quantas coisas vai dar de errado? Vou desagradar meu Deus. Vou desagradar o Senhor. Olha para Davi. Hoje eu não gosto muito de falar de Davi não, Davi pecou muito. Mas, coitado Davi, pecou muito, não é meu filho não, tá? É o rei Davi. Pecou demais o cara, meu Deus do céu, mano, dá até medo dele. Mas, vamos voltar aqui. Quando Deus trouxe a palavra de repreensão para a sua vida, Salmo 51, Senhor, não me tire da sua presença, não me afaste, me dá um espírito inabalável. Ele reconheceu que era pecador, ele reconheceu que era falha, né? Mas ele pede ao Senhor, não saia, não me tire da sua presença, não se afaste de mim. Ele não se preocupou com as pessoas que estavam à sua volta, ele se preocupou que ele, sem Deus, não era mais nada. Mas ele vigiou? Não vigiou nada, meu Deus do céu. Ou crente que não vigia, que não ora. Aí é outra coisa, outra pregação. Vigiar e orar, irmão. Crente tem que vigiar e orar, pô. Vigia e ora. Mas como é que a gente vigia e ora? Sabe qual é interessante? Vigiar e orar não é você ficar parado. É você estar vigiando em alerta o tempo todo, se preparando para o que quando vir as circunstâncias da vida, você está preparado e você está orando ao Senhor para Ele te capacitar. Quantas vezes eu orei a Deus, Senhor, eu não sei isso. Eu quero dizer aqui para os irmãos, muita coisa eu não sei fazer na igreja. Muita coisa, os irmãos falam, tem irmão, o irmão Antônio gosta de falar, pô, o presbítero faz tudo aqui, né? Eu não sei, mas eu vejo, aí eu vou aprender. Eu vou me prender, eu falo, Senhor, me capacita nisso aí. Quantas vezes eu comecei a trabalhar de eletricista agora, tenho feito algumas partes elétricas,
Eu falei, Senhor, não estou entendendo mais nada, mas eu estudei. Aí ele fala assim, faz assim, faz assim. Ele fala assim comigo mesmo. Aí eu vou lá e faço. É assim mesmo. É assim que Deus faz. Mas porque eu estou disposto a ouvir, a vigiar e orar. São ações que nós temos que fazer. Tu acha que você vai cair no pecado de um dia para o outro? Davi, quando pecou com Betseba, tu acha que foi de um dia para o outro? Ele estava vigiando e orando lá pela vida da irmã para Urias morrer. Ele orou para Urias morrer e ficou vigiando a vida da irmã, em vez de vigiar a vida dele e orar pela vida dele. Aí foi lá e pecou com a irmã lá. Esse é o problema. Nos preocupamos nessa hora. Em vez de preocupar conosco, estamos nos preocupando com a vida alheia, né? Isso não é certo. Então, ele viu, o sacerdote, o intérprete da lei tinha como negar quem era o que agiu de misericórdia? Não tinha. Mas Jesus dá uma lição nele. Fala assim, vai e procede tu de igual modo. Aí que entra o mistério da nossa vida. O intérprete da lei, aqui eu vou finalizar com os irmãos. O ministério de louvor, prepara o louvor aqui. Aqui, o intérprete da lei entendia a lei, entendia a palavra, lia a palavra, meditava nela, mas não examinou a Escritura, porque delas testifica a Jesus Cristo. Ele não enxergou Jesus na palavra, ele não enxergou Deus na palavra, ele não entendeu as letras brancas, ele só via aquelas letras pretas que ele escrevia, mas na hora de entender as letras brancas, a qual o Espírito Santo nos revela, ele não entendeu. Ele não entendeu que cada versículo da Bíblia Jesus Cristo está, cada livro da Bíblia Jesus Cristo está ali. Ele não viu que no ar já era o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, quando olhou para Jesus Cristo, ele não reconheceu que ele é o dono do mundo. Ele, quando olhou para Jesus, ele quis questionar, em vez de sentar e aprender, porque o que ele sabia, ele não sabia. O que Jesus ia ensinar a ele, aí sim, ia ser sabedoria para a vida dele. É isso que nós temos que entender. Existe a hora de sentarmos para aprendermos a palavra de Deus, mas existe a hora de Jesus, que Jesus nos ensina, vai tu e procede de igual modo. O samaritano ficou parado? O samaritano ficou parado lá. Jesus Cristo viu aquele homem semi-morto, cheio de feridas, cheio de chaga. Ele ficou parado lá, vendo aquele homem lá machucado, morrendo. Não, ele foi lá e agiu de misericórdia com ele. Ele foi lá e cuidou dele. Assim ele fez por mim e por você. Você acha que você está aqui hoje porque Jesus ficou parado? Você acha que você está aqui hoje porque Jesus aí ficou sentado no trono dele? Pelo contrário, ele desceu da sua glória, ele se despiu de toda a glória, caminhou aqui conosco para nos salvar, e ele vai nos ensinar: assim como eu venci o mundo, assim vós vencerão também. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Então Jesus, ele nos chama para ter uma vida prática com ele. Não é só entender, não é só estudar, é agir, irmão. É ter amor pelo nosso próximo. E aonde que Jesus vai tratar disso aqui? Olha, isso aqui que é interessante. Aonde que Jesus vai tratar disso aqui? Com quem Jesus está falando isso aqui? Eu quero te dizer isso aqui. Hoje, essa revelação do Senhor. Jesus estava revelando isso não para aquele intérprete da lei, porque o seu coração era duro. Mas Jesus estava revelando isso para os seus discípulos. Porque antes desse versículo, Jesus tinha enviado os seus discípulos para pregar o Evangelho, para operar milagres, para operar prodígios, para cuidar dos necessitados. Quando eles voltaram se maravilhando. Mas Jesus disse: olha, não se alegre com isso. Se alegre que o seu nome está escrito no livro da vida. E aqui, aquele Jesus aqui está cuidando de quem? De mim e de você. Ele não está preocupado com aquelas pessoas que estão querendo questionar ele, mas ele está preocupado de nos ensinar, de nos mostrar que o caminho que é ele está cuidando de nós. Aleluia. Ele está cuidando da nossa vida. Ele não tem nos deixado desamparados. Mas você vai falar: mas os obstáculos estão difíceis. Eu quero te dizer que Deus aí te capacita, que Deus aí te mostra, que Deus aí te dá a estratégia de como passar por todos esses obstáculos, no nome de Jesus. Está de louvor.